Bem-vindos ao Board Father, pessoal. Eu sou o Gustavo Willi. E eu sou o Ben. E hoje falaremos sobre Psychomachia. Um jogo onde os jogadores controlam os poderes dos 7 pecados capitais ou das 7 virtudes celestiais e tentam colocar as representações no céu ou no inferno. Se você está interessado nesse jogo, roda a vinheta e se liga no Como Joga. Embaralhe o baralho principal do jogo e entregue 7 cartas para cada jogador. Cada jogador também recebe 5 marcadores de ação, uma carta de poder ativo, uma referência de poderes e outra de turno. Coloque as cartas restantes no centro da mesa. Separe os marcadores em pilhas. E em uma pilha separada, coloque as cartas de escolha de destino, essas cartas de fundo branco. Os jogadores observam suas mãos e selecionam 3 cartas para serem posicionadas viradas para baixo, de forma horizontal à sua frente. Nesse passo, não podem ser selecionadas as cartas com um desenho único, esse desenho completo. Agora, todos os jogadores pegam seus marcadores de ação e os arremessam na mesa. Aquele jogador que obtiver o maior número de faces brancas recebe o button de primeiro jogador e dá início ao jogo. Agora, você e seus amigos já estão prontos para jogarem Psychomachia. Vamos às regras. Ao longo da partida, os jogadores utilizarão seus marcadores de ação para baixar cartas de sua mão ou para ativar habilidades das cartas que se encontram abertas na mesa à sua frente. O primeiro jogador a colocar 7 cartas de pecado no inferno ou 7 cartas de virtude no céu, vence a partida. Em sua rodada, após jogar seus marcadores de ação, um jogador deve comprar uma carta ou do topo do baralho ou do topo do baralho de descarte e adicioná-la à sua mão. Caso não haja cartas no descarte no início de sua rodada, descarte a carta do topo do baralho antes de escolher a sua. Um jogador pode utilizar seus marcadores de ação para baixar cartas à mesa ou ativar habilidades de cartas já baixadas. Para baixar as cartas, um jogador deve pagar o custo de acordo com o tipo da carta, que pode ser Virtude e Pecado Dividido. Essas cartas são as mais comuns do jogo. Elas são divididas ao meio entre Virtude e Pecado. Para baixá-las, um jogador deve pagar um marcador de ação branco e um marcador de ação preto, conforme indicado nos cantos da carta. Virtudes Celestiais. Essas cartas representam as virtudes que se contrapõem aos pecados. Para baixar essas cartas, o jogador deve pagar 2 marcadores brancos. Assim como as cartas de pecado, essas cartas não possuem divisão, mas uma imagem inteira. Pecado Capital. Essas cartas representam 7 pecados capitais. Diferente das outras cartas, essas cartas não apresentam virtudes e possuem uma imagem inteira. Para baixar essa carta, o jogador deve pagar 2 marcadores pretos. As cartas podem ser posicionadas em 3 diferentes seções da mesa.
Cartas divididas são colocadas na posição horizontal, no espaço da Terra. Cartas de pecado são colocadas na posição vertical, no espaço do inferno, abaixo da Terra. Cartas de virtude são posicionadas também na posição vertical, porém acima da Terra, no céu. Em seu turno, um jogador pode pagar marcadores de ação para mover as cartas divididas para um dos 3 espaços, da seguinte maneira. O jogador paga o marcador de ação branco para virar esta carta e posicioná-la no céu. O mesmo jogador poderia pagar o marcador de ação preto para mover uma carta que se encontra no céu para a Terra. Poderia também pagar um segundo marcador preto para mover esta carta da Terra para o inferno. E depois um último marcador branco para mover esta carta de volta para a Terra. Enquanto possuir marcadores de ações para gastar, um jogador poderá mover quantas cartas quiser em qualquer direção que desejar. Porém, um jogador não pode possuir uma carta de mesmo nome no mesmo espaço, céu ou inferno. Note que as cartas de pecado capital somente poderão ser posicionadas no inferno, e as cartas de virtude celestial no céu. Também, um jogador não pode ter mais de uma carta com a mesma cor, virtude ou pecado, ao mesmo tempo no céu ou no inferno. Outro tipo de carta em Psychomachia é a de destino. Essas cartas são coringas e custam um marcador de ação preto e um marcador de ação branco, e são posicionadas na Terra. Veremos mais detalhes sobre essas cartas depois. Os jogadores também podem pagar um marcador de ação para ativar o poder de uma carta que se encontre fora da Terra. Um marcador branco permite ativar o poder de uma carta no céu, ou um marcador preto ativa o poder de uma carta no inferno. As cartas que se encontram na mão dos jogadores também podem ser ativadas. Um marcador branco para virtude, um marcador preto para pecado, ou um marcador preto e um branco para uma carta de destino. Após usar a habilidade de uma carta de sua mão, descarte-a. O mesmo poder não poderá ser ativado mais de uma vez por um jogador em seu turno. Um jogador nunca pode ficar sem cartas em sua mão. Caso uma ação faça com que a última carta de um jogador seja baixada ou descartada, ele imediatamente, após resolver todos os efeitos ativados, compra uma nova carta do baralho. Se no início de sua rodada um jogador arremessar e obtiver todos os seus marcadores de ação da mesma cor, ele poderá contar com uma bonificação para os desafortunados. O jogador pode, ao invés de comprar uma carta do topo do baralho ou do descarte, procurar, no descarte, por uma carta de pecado mortal ou de virtude celestial, de acordo com os marcadores sorteados. Encontrando uma carta que já não exista em seu espaço de céu ou de inferno, o jogador deve pagar 2 marcadores de ação para posicionar essa carta à sua frente. Caso já possua uma carta dividida de pecado e virtude correspondente, descarte essa carta sem custo adicional e coloque a nova carta em seu lugar. Caso não queira ou não possa utilizar seus marcadores de ação em uma rodada, o jogador poderá reservar qualquer número de marcadores em sua vez. Posicione os marcadores no espaço Marcadores de Ação da carta de poderes ativos. Em sua próxima rodada, o jogador não irá arremessar esses marcadores, podendo contar com eles nas faces já sorteadas. Ao final de seu turno, o jogador deverá descartar uma carta de sua mão. Caso seja sua última carta, ignore esse passo. Começa o turno do próximo jogador. O primeiro jogador que conseguir colocar 7 pecados no inferno ou 7 virtudes no céu, vencerá o jogo. Antes de encerrar, vejamos os poderes de cada carta. Poderes que afetam cartas da mesa podem ser usadas na carta do próprio jogador que os ativou ou de outros jogadores. Paciência. O jogador pode remover uma carta dividida de virtude ou pecado da mesa e retorná-la para a mão de seu dono.
Ira. O jogador pode remover uma carta dividida de virtude ou pecado da mesa e enviá-la para a pilha de descarte. Temperança. Adicione a carta do topo do descarte à sua mão. Não funciona caso não haja nenhuma carta no descarte. Gula. Compre uma carta do baralho. Humildade. Descarte uma carta, depois compre uma carta do topo do baralho ou do topo da pilha de descarte. Orgulho. O jogador não precisa descartar uma carta ao final de seu turno. Posicione um marcador no espaço de orgulho da carta Marcadores de Ação, para indicar o efeito. No início do seu turno, descarte o marcador. Caridade. Pelo resto de seu turno, todos os poderes das cartas de virtude são dobrados. Inveja. O jogador pode pegar uma carta dividida de pecado ou virtude que não possua da frente de outro jogador e adicioná-la à sua mão. Generosidade. O jogador pode doar até 5 de seus próprios marcadores de ação para outro jogador. Para cada marcador doado, compre qualquer carta do descarte. Utilizando ou não os marcadores, devolva-os ao dono após o seu turno. Cobiça. Pelo resto do seu turno, todos os poderes das cartas de pecado são dobrados. Diligência. Protege o jogador dos efeitos de ira, paciência e inveja. Posicione o marcador no espaço de diligência na carta Marcadores de Ação, para indicar o efeito. No início do seu turno, descarte o marcador. Preguiça. Mova uma carta dividida de pecado ou virtude do céu ou do inferno para a terra. Castidade. Protege o jogador dos efeitos de paciência, preguiça e luxúria. Posicione o marcador no espaço de castidade da carta Marcadores de Ação, para indicar o efeito. No início do seu turno, descarte aquele marcador. Luxúria. O jogador pode olhar as cartas da mão de outro jogador. Se ele quiser, pode trocar uma de suas cartas por uma carta daquele jogador. Destino. O poder dessas cartas só pode ser ativado caso o jogador descarte essa carta de sua mão, pagando um marcador de ação de qualquer cor. Destino faz com que todos os marcadores de ação não utilizados do jogador sejam virados para o lado oposto. Caso a carta de destino seja baixada para a mesa, o jogador imediatamente seleciona uma das cartas de escolha de destino, essas cartas de fundo branco, e a posiciona em cima da carta de destino. Essa nova carta se comporta exatamente como as cartas divididas de virtude e pecado. Lembre-se da carta de ajuda. Nela constam todos os poderes das cartas de pecado e virtude, bem como as cartas de destino. Neste vídeo, ensinamos a jogar Psychomachia, por Ronald Halliday. Caso tenha alguma dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. E se você gostou, se inscreva no nosso canal e clique no joinha aqui no vídeo. Você também pode nos seguir nas redes sociais, os links estão na descrição do vídeo. Acesse o nosso canal também para ver o review deste e de outros jogos. Até a próxima, pessoal! Já que é pra zoar a porra toda? Corta! Não, corta não. Ei! Pô, curti o jogo. Não, ele é inteligentíssimo, Nossa, cara. aperta logo.